Olá pessoal, Olá, melhorar pessoal. isso, né? Olá, pessoal. Fala galera, sou Armando Vernalha Júnior, ao meu lado Bruno Massal, maior especialista do universo em mirrorless Canon, ou pelo menos Talvez, dos que eu conheço. pois é, talvez só porque só eu use, né? Então fica difícil. Não tem concorrência. É por aí. Bom, e atendendo a pedidos, hoje a gente está num evento aqui da Canon, Canon Creators. A gente vai falar de equipamentos de vídeo e produção de vídeo das mais variadas formas. E aí eu estou aproveitando a presença do Massal aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a M50 da Canon. Muita gente está me perguntando, e em breve vai ter review aqui no canal. Antes que eu me esqueça, dá aquela chegada nos sites dos apoiadores do canal, Canon do Brasil, Sigma, ao financiamento coletivo do canal, apoia.c/Armando Vernalha, manda aquela forcinha para continuar a sobrevivência deste espacinho na internet. Bora lá falar da M50. Onde a M50 se posiciona em termos de mercado, meu caro? É uma mirrorless, tudo bem? Faixa de preço, como é que a gente situa ela? Bom, a M50 foi a última mirrorless que a Canon lançou no mercado, né? Foi anunciada em fevereiro de 2018, desse ano, e foi lançada oficialmente em abril. Eu peguei logo no lançamento, meados de maio, mais ou menos, e eu peguei ela basicamente pelas questões de vídeo dela, Ok. né? Eu já uso o sistema de mirrors da Canon desde o final do ano passado, com a M5, tive a M6 também, que era a minha câmera de vídeo, e aí eu passei para a M50 justamente para suprir essa demanda, por conta do 4K, né? E do processador novo, que tem um desempenho em ISO alto melhor do que o da M5 em vídeo. É muito bom frisar isso, porque quando a gente compara elas à noite, o sistema de foco da M5, por incrível que pareça, é melhor que o da M50. Tá. Então também tem essa questão. O pessoal fala, pô, mas a M50 é melhor, mas é mais barata, e não é. Não é em todos os aspectos que ela é melhor. Até porque a M5 é mais antiga, então ela é uma geração anterior, mas Exatamente. era um produto posicionado num segmento mais caro, né? Então ela tem uns refinamentos aí. Sim, o que a gente poderia dizer seria que a M5 seria uma 80D das mirrors da Canon, enquanto a M50 seria uma T7i. Ok. É uma câmera mais nova, porém abaixo em termos de categoria, né? Então dá pra gente ter um spoiler pra galera, assim, que em algum lugar do horizonte existe uma M5 Mark II ou algo semelhante a isso, não sei se com esse nome, Eu não posso falar. né? Mas, ok, Né? basicamente, Tá. Mas é o natural pelos tempo em linha que vai vir uma evolução da M5 mais adiante. sim, com toda certeza. E você que está usando a M50, tua opinião sobre a qualidade do 4K dela? Porque tem o pessoal que fala na internet, tem todo tipo de assunto, a gente sabe. Então, é com o crop, é sem o crop, porque tem o crop, aquela história toda. Qualidade do 4K, você que trabalha com ela e com vídeo, o que você me fala? Basicamente, a M50 é uma câmera que tem um sensor APS-C. Ele não é o mesmo sensor da 80D, mas é um sensor derivado da 80D. É da Então, mesma família. exatamente. Então, ele é um sensor também de 24 megapixels. Ele tem um pouquinho mais, na verdade, de resolução efetiva, é uns 24.9 megapixels mais ou menos, enquanto o da 80D, que é o mesmo da M5, tem uns 24.3 megapixels mais ou menos. E a questão do 4K, na verdade, é assim: a Canon, nas DSLRs e mirrors, ela mapeia a resolução 4K. Então, quando você coloca no modo Full HD da câmera, você tem lá ela capturando tudo com o sensor inteiro, e com isso você tem os problemas que são inerentes desse tipo de equipamento. Então, o sensor ele pula linhas, então você tem aquelas skipping lines, acaba aumentando o rolling shutter. Então, são uma série de fatores que você só consegue sanar indo para uma câmera de cinema, uma câmera mais high-end. Por outro lado, o 4K, ele não tem, como ele é mapeado a resolução exata de 4K, que são 8.5 megapixels mais ou menos, você tem esse crop. Então aqui tem um sensor de 24 megapixels que você mapeia um terço do sensor, por isso que você tem um corte de 1,3 mais ou menos. Tá. Porém, você não tem skipping line. Claro, por ser uma câmera de entrada nesse segmento, você vai ter questões como rolling shutter bem, como posso dizer, pronunciadas. Porém, ainda assim é um 4K muito utilizável, até porque não é o mesmo codec da 5D Mark IV, da 1DX Mark II,
né? Ela não usa o Motion JPEG, é um encapsulamento de H264 que tem 100 megabits por segundo mais ou menos em 4K. Tá. 100 que é mais ou menos média, vamos dizer, média de mercado. Dos equipamentos atuais de câmera APS-C, a gente está mais ou menos tudo nessa média. Exatamente. De 100 megabits. Que dá para rodar, mas é aquela história, não é uma câmera de cinema. Exatamente. Inclusive, uma câmera de cinema. A gente está paralelamente rodando aqui com C200, que é a câmera de cinema. Tem um negócio que eu acho maluco, e aí você me corrige se eu estiver falando besteira, mas eu acho que tem uma coisa curiosa do mercado brasileiro especificamente, que é a de tentar fazer o trabalho profissional com equipamento que não foi pensado para uso profissional. Então tem muita gente que acha que vai rodar curta-metragem, documentário, ou que vai fazer filme de casamento, de evento, do que quer que seja, mas tentando uma estética ou uma abordagem de rodar como se estivesse rodando com câmera de cinema, mas rodando com DSLR, com mirrorless, e esperando que de repente vai sair milagre do equipamento. E às vezes as pessoas acham que uma câmera de cinema, saindo um pouco da mirrorless, o pessoal acha que câmera de cinema é cara. E como eu já fiz até aqui no canal, teve o review da XF405, que não é exatamente cine, mas é uma câmera tremendamente capaz. Daqui uns dias vai entrar no canal, na hora que esse vídeo aqui estiver no canal, na verdade já vai ter rolado da XC15. Sim. E se a gente pegar uma C100, por exemplo, você faz uma C100 Mark II, conforme o que você está pegando de kit de DSLR ou de mirrorless e lente, acaba sendo mais caro do que uma C100. Mas essa mania da galera rodar tentando um resultado de outro equipamento, numa câmera de entrada, por exemplo. Como é que você vê isso? Isso tem conserto? É porque o mercado brasileiro é pobre, a galera não tem dinheiro para rodar? Como é que você vê isso aqui? Não, a grande real é que, assim, isso não é só do mercado brasileiro, é que aqui a gente, como os equipamentos acabam chegando mais caros pra gente, e você tem um custo por trabalho menor, por incrível que pareça, tirando o fato de você ser uma produtora hiper grande, que você pega casamentos de 200 mil reais, que não é o caso da maioria. Sim. Você acaba tendo essa cultura de que você tem que usar os equipamentos mais baratos para gerar mais renda. E a gente sabe que, na verdade, isso existe desde a época da fotografia still em si. Então, o que tinha de gente fotografando show, motocross, esportes de ação, no geral usando o Rebel. É verdade. Tem muito isso. E a gente não está falando de gente pequena, a gente está falando de fotógrafo que é de jornal grande, pessoal que é de agência, sim, usando T3, T3i, T5i, e fazendo trabalhos assim, que você vai falar, pô, o trabalho é ótimo, mas a questão de segmentar é justamente, você tem a confiabilidade da câmera, você tem a resistência da câmera, você tem uma câmera que é muito mais confiável de se trabalhar. Então não é o fato, assim, citando nomes no geral, não é o fato, por exemplo, de eu saber que essa câmera aqui, a M50, por exemplo, tem 4K, que eu vou negligenciar a existência de uma C200, por exemplo. Então, eu sei que a M50 é capaz de fazer um vídeo em 4K muito bem, como posso dizer, muito de qualidade para quem quer trabalhar com YouTube, Facebook, vídeo para web no geral, mas quando eu vou trabalhar no cinema ou com uma produção mais high-end, alguma coisa, até mid-end assim, eu não vou usar ela como câmera principal. Eu posso utilizar ela como uma câmera secundária, mas a câmera principal vai acabar sendo uma câmera de cinema propriamente dita, né? E isso eu acho que vale para todas as marcas, né? Por exemplo, o pessoal vive falando da questão, porque a 7S é uma câmera assim, ela é câmera maravilhosa, ela é muito melhor que qualquer câmera, mas ela é melhor em qual ponto? Se ela for melhor para você atender às suas demandas, maravilha. Agora, se você falar assim, por exemplo, eu vim da 5D Mark IV para a 7S porque a 7S tem 4K, e eu vou virar e vou falar, tá, mas a 5D também tem 4K. Aí você fala, pô, mas o 4K da 5D tem crop e tal. Daí eu falo, tá, mas o da 7S, para você ter o máximo de qualidade, você tem que entrar no modo Super 35. Também é a mesma então coisa. Vai ter crop também. Porque quando ela faz a leitura em full frame, a qualidade cai bastante. Exatamente. Então você tem todos esses empecilhos que isso, comparando câmera a câmera, a 5D vai atender umas pessoas, a 7S vai atender outras. E não existe uma diferenciação do que é melhor. É uma coisa que a gente sempre bate a tecla, não existe câmera ruim. A gente está em 2018,
a gente pode falar que desde 2009, quando a 5D Mark II foi lançada, que estava começando a engatilhar essa questão de engatinhar de mercado com um HD SLR, de vídeo com DSLR, a gente pode falar que não existe câmera ruim. Tem muita gente hoje ainda usando 5D Mark II. Tem fotógrafo de casamento que usa 5D original. Original. Que por sinal, até hoje, difícil uma câmera ter a qualidade de cor que a 5D original Exatamente, exatamente. É uma coisa que eu não sei o que é que não fez ali, porque tem uma mágica ali que é absurda. É impressionante, a qualidade de arquivo da 5D é realmente impressionante. Exatamente. E isso vale para várias câmeras, vale para um DS original, para um D original. Eu conheço gente que adora os sensores APS-H. Justamente porque tem um crop, mas não é full frame. É 1,3. É 1,3, mas assim, você tem um cropzinho que já ajuda se você tiver que usar uma tele. Então o pessoal que faz esporte adorava ter a 1D, a série 1D. Aí quando teve a 1DX, todo mundo, pô, mas é full frame. Teve tanto fotógrafo de esporte que torceu o nariz. E aí o que os caras começaram a fazer? Começaram a usar 1DX com 7D de câmera secundária. Tá. E aí o pessoal, você vai em tudo quanto é Facebook, fórum na internet, YouTube. Galera, pô, mas a 7D é cropada. Aquela história cropada, mas é uma câmera profissional. O pessoal mistura muito tamanho de sensor com equipamento ser ou não ser profissional. Exatamente. Existe câmera voltada a público amador, que é full frame. Existe câmera profissional APS-C. Exatamente. E isso não é uma coisa inerente apenas da Canon. A gente pode falar de Nikon, por exemplo, a D500. Que é uma baita câmera com sensor APS. Profissional e APS. Exatamente. E todas as câmeras que vieram antes dessa linha D300S, D300, todas atendem público profissional. Conheço muita gente que fazia show com D300S e uma baita câmera para baixa luz. E também até era aquela coisa engraçada que o pessoal falava: a APS-C não serve para baixa luz. Eu falo, eu vim da 5D Mark III, que eu estava usando desde 2013, 2014 mais ou menos. Eu migrei totalmente para mirrors hoje da Canon. E eu uso a M5 à noite, tranquilamente. Eu não vejo. A partir do momento que você sabe como montar a sua luz, você consegue trabalhar. Exatamente. Seja uma câmera de 2005, uma câmera de 2009, uma câmera de 2018. Você vai conseguir trabalhar. Isso é uma coisa... Tem um vídeo que eu pus aqui no canal, chamava Real, sobre as marcas ou sobre os modelos de câmeras fotográficas, que eu falo isso, hoje em dia não tem mesmo. Nada que você possa chamar de um equipamento ruim. Na coisa do tamanho de sensor e profissionalismo do equipamento, eu acho sempre legal lembrar que teve uma entrevista com o executivo da Fujifilm, em que ele falava que a linha de médio formato deles, 85% das vendas são para amadores e entusiastas. Exatamente. Então, médio formato, mas é um equipamento mais pensado para o amador que quer aquela estética de alguma forma e alguma coisa assim. Mas voltando um pouco para a M50... Então, por exemplo, cara, é uma câmera pequenininha, super leve. Aqui ela tá numa montagem que é até engraçada pra ela. A gente montou ela numa gaiola pra... Essa gaiola, inclusive, é de uma 7S, eu que adaptei. Ok. Então, mas aqui, a câmera em si, eu vou até tirar ela daqui, porque fica mais fácil de visualizar, pra quem não... Não sei, eu vou deixar. Se quiser também não tem problema. Qualquer coisa a gente fornece preço, a gente põe umas fotos por cima. Se você em casa está vendo fotos em cima, é porque a gente não conseguiu tirar isso do formato. Aqui, ó, pronto. Ela é uma câmera muito pequenininha, mas ao mesmo tempo que ela é pequenininha, ela encaixa bem na mão. Então, é uma coisa, assim, pelo menos na minha mão, ela encaixa bem. Realmente. Nós somos dois não de estatura muito pronunciada, mas... E ao mesmo tempo que ela é pequena, mas ela tem um grip suficiente para você ter uma pegada firme. Exatamente. Aqui, né? Não é um negócio raso aqui. E isso é uma coisa que eu acho que chama muita atenção. Botão de gravação no lugar certo, diga-se de passagem. O pessoal fala muito de Sony, das Alpha 6300, 6500. E uma coisa que pega muito, especialmente no Japão, que o pessoal tem uma estatura um pouquinho mais baixa, em tamanho de mão menor também, é que o grip da série A6000 da Sony é grande. Ele é pronunciado, ele é bem bojudinho, então o pessoal não gosta de sair na rua com aquela câmera. Fora que ela é uma câmera mais larga, querendo ou não. E eu acho que a M50 ela tem um tamanho muito ideal para ser uma câmera de sair por aí, passear. Sem contar que é aquela história, né? A gente fala de brincadeira isso. A gente que trabalha com câmera, a gente fala de brincadeira isso. Mas para fazer vlog e selfie, o monitor virar para frente Exatamente. É necessidade de mercado hoje. Se você parar para pensar pelo número de pessoas que precisam desse recurso, isso é necessidade de mercado. É isso que tem uma coisa muito engraçada.
A M5, que é a outra versão, a outra câmera, né, da Canon, que ela também tem a tela articulável, ela vira a tela para baixo e hoje é a câmera mais utilizada para quem quer fazer stories mais sérios, né, no Instagram, ou vídeo na vertical no geral. Então a pessoa vai lá, vira, você consegue ter a câmera aqui com a tela aqui. Então você olha para a tela e parece que você está olhando para a lente. Tá, perfeito. Então é uma coisa muito interessante assim também de ver segmentação do mercado, que eu acho que a M5 na verdade foi um acidente que deu certo. Deu certo. Nesse ponto. Mas a M50, a Canon já resolveu apelar pela tela que é tilt mesmo, que você vira ela na lateral igual 80D, igual 6D Mark II. Então você tem uma tela mais voltada mesmo para quem faz vídeo na vertical, na horizontal. Deixa eu te perguntar uma coisa com relação ao adaptador. Só para a gente fechar aqui, que eu sei que é uma dúvida que muita gente vai perguntar. O uso de lentes EF e EFS nas mirrorless da Canon. Porque ela tem a baioneta EFM. Eu tenho um vídeo aqui no canal, chama Explicando as Lentes Canon, onde eu falo de todas as baionetas de encaixe da Canon. Então quem não conhece direito o que é EFS, EF, EFM, corre lá no vídeo que tem tudo lá. Mas me fala o que você achou. Eu sei que você tem lentes EF, EFS. O que você achou usando ela com as lentes e o adaptador da Canon? Assim, o que hoje a gente vê muito, né, é o pessoal falando, pô, a câmera podia ter o bocal EF nativo. E eu falo, não, isso seria a maior cagada. E eu falo que seria a maior cagada. A gente põe a pitinha em cima, não tem problema. Porque a câmera ficará muito maior. Existe uma mirrorless que é da Sigma, a DP4. É verdade, que é bizarro. Que ela tem o mesmo bocal da DSLR da Sigma. E é uma câmera gigante. E é um negócio tão absurdo. Não, é um design que você vê que é equivocado. Exatamente. E aqui, se você coloca o bocal EF nativo, a câmera fica muito grande. Então não é a ideia. Eu acredito que com o tempo a gente vai ter mais lentes. Hoje a gente tem um line-up de lentes até que decente para as mirrors, mas para atender público amador. Isso a gente tem total consciência. Eu acho que a única lente clara que a gente pode dizer é essa que está acoplada aqui, que é a 22mm f2, que vai ter uma equivalente de 35, né, no sensor full frame. Mas usando o adaptador, aqui não tem um adaptador original e a gente sabe que existem outros adaptadores, né, de terceiros. O adaptador original especificamente, ele mantém todas as funções das lentes EF e EFS. Então você vai ter STM, vai ter suporte ao USM, estabilizador de imagem, tem comunicação entre corpo e lente. E uma coisa muito importante ao contrário de alguns adaptadores ativos de outras marcas para outros sistemas, ele não consome bateria. Tá. Então, assim, quando a gente fala de consome bateria, você já deve ter percebido, quem usa Sony com lente Canon ou outras lentes eletrônicas, a bateria come mais rápido. Não acontece isso aqui. A autonomia de bateria é exatamente a mesma que você estivesse usando uma lente FM. Legal. Tem algum circuito dentro do adaptador que corta o sinal, né, entre lente e corpo quando ela não está sendo utilizada. Bom, bem bacana. Vou poder pôr o teu Instagram na tela para a galera te seguir? Claro, fica à Beleza, vontade. então enquanto a gente fala isso, você vai estar vendo aqui um Instagram aqui embaixo. Segue o Bruno. Empresta para review? Presto. Valeu. Gente, palavras finais para a galera? Não, obrigado por me receber aqui. Na verdade, o Senai, né, está nos recebendo verdade, hoje. Estamos no Senai. E desculpa pela luz horrível de projetor. É verdade. Vou fazer o meu melhor para tratar a cor para a gente não ficar com essa cara de Smurf que a gente está no momento. Beleza? Beleza. Galera, obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Dá aquela chegada no meu site, vernalha.com.br, no site dos apoiadores, Canon do Brasil, Sigma, apoia.c/Armando Vernalha e assim que possível, review da M50 aqui no canal. A gente se vê por aí, pessoal. Até mais. Até, galera.